Juízes capítulo 6, e eu vou fazer com você a leitura de um versículo a princípio, que foi uma grande notícia que Deus trouxe para o povo de Israel. Israel estava há 7 anos, e ano após ano, mês após mês, e por que não dizer dia após dia, Israel só recebia más notícias. Muita desordem, muita escassez, muita destruição, muita humilhação, empobrecimento. Você vai ver na palavra que o povo de Israel empobreceu muito. Você vai ver na escritura que Israel empobreceu muito, o povo de Israel ficou muito pobre. Porque durante 7 anos, as coisas não davam nada certo. E quando as coisas não dão certo, só notícias ruins chegam até nós. Mas um dia, esse povo clamou, esse povo buscou a Deus, e ele disse: clama a mim e responder-te. E quando clamou, Deus respondeu trazendo uma boa notícia. E ele usou um homem chamado Gideão para dar essa boa notícia. Quem achou Juízes 6, verso 12, diga amém. Está escrito assim, versículo 12 apenas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem crê nessa palavra? Será que tem uma notícia mais excelente do que essa para você hoje? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E no Novo Testamento disse o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos creem que esta boa notícia vem da parte de Deus? Diga glória a Deus. E além de dizer que é conosco, ao falar para Gideão e também ao falar conosco, Deus declara, porque o anjo do Senhor é o próprio Deus, amém, igreja? Que nós temos muito valor para Deus. Ele disse para Gideão: varão valoroso. E eu declaro: varões valorosos e varoas valorosas para Deus. Deus tem essa excelente notícia para nós: Ele é conosco. Você crê nessa palavra? Toma posse dela, eu leio, e você que toma posse dessa boa notícia, leia após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá, diga: então, com fé, igreja, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Fale com você mesmo, diga: o Senhor é comigo. Diga: obrigado, Senhor. Você crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra e para o nosso Deus uma linda e poderosa, a maior igreja, a mais bela e a mais sincera, a mais verdadeira e maravilhosa, a mais gloriosa salva de palmas que todo esse estado
que esta cidade já deu para o Senhor e a sua palavra. Receba, Senhor, os aplausos do teu povo, de todos que estão aqui na nossa sede em Porto Alegre, de quem nos ouve pela rádio, de quem nos assistem pela internet. Pai querido, fale aos nossos corações, que eu diminua, que o Senhor cresça, remove os impedimentos e não deixa nada atrapalhar. Envia, Pai, a tua palavra e nos traga nesta hora boas notícias, e que a tua palavra vá e produza um resultado para o qual ela é mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Senhor. Podeis se assentar, podeis tomar assento. Muito bem. Foram exatos 7 anos de más notícias. Imagina só, durante 7 anos, nada de bom acontecer em todo um país. Imagina só, 7 anos, nada de benéfico, nada de bom acontecer na família de uma pessoa. Imagina bem, durante 7 anos, nada de bom acontecer na vida de uma pessoa. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, só notícias ruins. De um tempo para cá, é só o que a gente ouve. Notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins. Nós vamos analisar um pouco de como estava a situação de Israel. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura a partir do versículo de número 2, onde diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Que péssima notícia, sim ou não? Porque eu quero que você destaque aqui a parte inicial desse versículo, a princípio, que diz: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, ou seja, e prevalecendo o adversário contra Israel, e prevalecendo o inimigo contra Israel. É como se nós conjecturássemos para hoje, substituíssemos nesse contexto os inimigos e disséssemos: muitas dificuldades, muitos problemas estão prevalecendo contra mim. Quem entende a comparação? São lutas, são problemas, momentos de aflições que estão prevalecendo contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra o meu casamento, contra a minha saúde. Se está prevalecendo contra mim, é porque eu estou perdendo, eu estou sendo derrotado, eu estou ficando para trás. Israel estava acuado e o inimigo estava adiante da situação, estava comandando a situação, ao ponto deles começarem a se esconder. Essas cavernas que você leu aí, nos montes e fortificações, tinham o intuito não apenas de defender o povo, mas principalmente de se esconder. É quando o tempo passa e o que acontece? Depois de algumas derrotas e de uma sucessão de más notícias, a pessoa começa a se esconder também. Ela não quer mais nem enfrentar, ela começa a fugir do problema, ela começa a fugir da situação. Era o que estava acontecendo com Israel. E olha o que acontecia mais. Versículo 3. Porque
sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e olha o que acontecia. E destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Imagina só, você trabalhar, você se esforçar, você se dedicar, você correr atrás dos teus sonhos, dos teus planos, você buscar fazer a tua vida acontecer verdadeiramente, e de repente os adversários virem e acabarem com tudo, destruírem tudo. Eles não só roubavam, mas eles destruíam tudo. De repente, a pessoa estava ali na sua casa, cuidando da sua vida, e alguém chegava desesperado, trazendo a má notícia. Os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente vieram contra nós. Estão nos atacando, estão nos destruindo, estão roubando toda a nossa produção, estão destruindo a nossa colheita, estão matando os nossos animais, tudo que a gente fez, todo o trabalho, tudo que conquistamos, tudo aquilo que suamos para adquirir, o inimigo veio, roubou e destruiu tudo. E sempre essa má notícia vinha ano após ano. Continuando a leitura, versículo de número 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Você já teve aquela sensação de estar passando por uma situação que você se sentiu incapaz? Sabe quando você se sente assim incapaz, que você quer desistir, que você já não aguenta mais, que você já não suporta mais, que por mais forte que você seja, teu coração dói, as lágrimas começam a rolar no teu rosto, porque vem aquela sensação de incapacidade. Eu acredito que é a pior sensação que uma pessoa possa ou pode sentir na sua vida. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como, eu não sei o que faço, eu não sei para onde vou, e agora, e agora, e agora. Nós até queremos defender o que é nosso, nós não queremos permitir que o inimigo venha e roube tão facilmente tudo aquilo que a gente trabalhou duro para ter, mas eles são muitos, são milhares e milhares. Aí aquela sensação de incapacidade tomava conta, e quando essa sensação toma conta de uma pessoa, ela desiste, ela larga, ela aceita, ela se permite ser dominado, ela aceita a derrota, ela concorda com a derrota, e aquilo começa a gerar um problema infinitamente maior contra ela. É terrível essa sensação. Eu acredito que em algum momento da sua vida você já sentiu isso. Essa sensação de que você chega a uma conclusão analisando tudo que está acontecendo à sua volta e você diz assim: eu não posso, eu não consigo, e agora o que é que eu vou fazer? E para finalizar, olha a que ponto o povo de Israel chegou. Versículo 6, a parte A, a princípio. Assim, por conta da situação, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eu acredito que os midianitas agora passaram a ocupar o território de Israel. Eles se instalaram ali, não permitindo que Israel pudesse crescer, produzir. Israel sempre foi um povo muito abençoado, um povo muito próspero, porque é a nação eleita, é o povo escolhido por Deus. Amém? Ainda hoje é assim.
Se você for pesquisar a fundo a história de Israel, é um país minúsculo, menor que o estado de Sergipe aqui no Brasil, e eu acredito que você sabe que Sergipe é o menor estado do nosso país. Não conta o DF, porque o DF não é um estado, é o Distrito Federal, por isso não conta. Mas dos 26 estados, Sergipe é o menor. Israel chega a ser menor do que Sergipe. Mas é um país riquíssimo. É um país poderoso. É uma superpotência naquela região do mundo e no mundo inteiro. Por quê? Aquele lugar conta com a bênção de quem? Com a bênção de Deus. Mas nesse momento aqui a situação estava crítica. Nesse momento aqui o povo estava pobre. Nesse momento aqui o povo estava na miséria. Nesse momento aqui só más notícias chegavam dia após dia. Então o que foi que eles fizeram, pessoal? O que foi que eles fizeram para mudar essa situação? O que foi que eles fizeram, igreja? E o que é que nós temos que fazer para mudar qualquer situação? Temos que clamar. Prestou atenção que tudo cai na oração? Quem prestou atenção? Sim ou não? Você pode pregar todos os personagens bíblicos, falar dos milagres disso, milagre daquilo, e no fim, de um giro que dermos em tudo, vai chegar aonde? Na oração. Versículo 6, parte B. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diga comigo, eu vou clamar, mas fala com fé, quem está crendo? Eu vou clamar e Deus vai anunciar boas notícias em meu favor. Vamos ver o que Deus anunciou aqui na sequência, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, aí você é muito inteligente e já pegou a visão para entender aqui, que você vai clamar de acordo com a sua necessidade. Você vai clamar de acordo com a luta que você enfrenta, com o problema que você passa. Mediante o que você está vivendo, você vai colocar diante de Deus. Versículo 8. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor. Primeira boa notícia, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Diga comigo, excelente notícia. Mas pastor, que notícia boa é essa? Que o profeta está vindo para corrigir o povo. Deus mandou um profeta para dizer que aquele povo estava naquela situação por culpa das atitudes deles. Diga assim comigo, excelente notícia. Por quê? Porque Deus está mostrando a raiz do problema, pessoal. Amém? Imagina só, se as coisas estão dando errado para você, se só notícia ruim chega, e Deus usa alguém para mostrar para você, o problema é aqui, você vai ficar chateado? Você vai ficar triste? Você vai ficar mal? Ou você vai ficar feliz por Deus ter mostrado a raiz
do problema. Quem vai ficar feliz, diga glória a Deus. Então é boa notícia. Ah, pastor, mas mexeu na ferida, porque Deus está dizendo que tudo isso está acontecendo porque o povo dele não ouviu a voz dele. E eu não sei se você percebeu, eu fiz questão de pular o versículo 1. Quem percebeu? Quem percebeu que eu fiz questão de pular o versículo 1 e comecei no versículo 2? Foi de propósito, para você ler agora, nesse momento, ó. Porém, os filhos de Israel fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Amém? Então tem notícias ruins que chegam, que a razão disso são os nossos erros cometidos. Então, antes de clamar, antes de fazer a campanha, antes de fazer o jejum, é primordial a gente se corrigir, a gente se consertar. Amém, pessoal? Porque eu aprendi e eu parto deste princípio. Eu posso ter muita fé, eu posso ter autoridade no nome de Jesus, eu posso crer mais do que qualquer um aqui. Eu posso ter uma fé maior do que qualquer um aqui, ou alguém aqui pode ter uma fé 2 vezes maior do que a minha. Mas se a vida estiver errada diante de Deus, não é diante dos homens, que a gente tem que se preocupar primeiro se a nossa vida está reta aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Amém? Se a nossa vida estiver errada, e se nós quisermos boas notícias, nós temos que corrigir tudo aquilo que está torto, tudo que está fora do lugar. Pessoal, final do ano chegou. Não dá para dizer mais, mês que vem eu faço, mês que vem eu deixo. A partir da semana que vem vou fazer diferente, serei diferente. Não dá mais para adiar, não dá mais para ficar marcando data. Tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser já. Tudo aquilo que tiver fora do lugar na nossa vida, que você tem certeza que aos olhos do Pai é algo errado, nós temos que corrigir, nós temos que reparar. Amém? Deus só vai agir aqui, porque quando o povo clama, Deus vê sinceridade no clamor, e Deus vê que esse povo está disposto a se consertar. Quem está compreendendo? Amém, pessoal? E uma coisa a Bíblia nos ensina sempre: Deus sempre vai usar alguém para fazer. E sabe por que você está aqui? Quem quer saber? Porque é você que Deus vai usar para abençoar a sua casa, para abençoar toda a sua família, para abençoar as pessoas que estão à sua volta, para abençoar o teu trabalho. Quem está crendo nisso? E a boa notícia chega da seguinte forma, ó, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga glória a Deus. Então Deus já deixou claro: eu serei com você. Porque quando você lê aqui o anjo do Senhor, veja o próprio Deus agindo. Amém? Eu serei com você, e eu, o Senhor, estou declarando que você tem valor para mim. Nunca esqueça disso. Talvez você não encontre pessoas para te valorizar.
mas para Deus você tem um grande valor. Amém, pessoal? Lembra daquele louvor? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você? Quem lembra? Você tem um grande valor para Deus. Amém? Qualquer um aqui recebendo essa boa notícia iria dar pulos de alegria, ia dar um glória a Deus bem alto, né? Ia ficar muito feliz. Só que às vezes o acúmulo de más notícias faz com que a pessoa reaja assim, ó. Olha a reação desse moço aqui chamado Gideão. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feita de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Amém? Aqui tem duas coisas para você observar nesse versículo. Primeiro, ele faz um questionamento para Deus. Se o Senhor é comigo, por que o Senhor deixou isso acontecer? Tem gente que pergunta isso. E a internet está cheia de pessoas falando assim. Outro dia, eu estava no Instagram e um rapaz colocou um fato que aconteceu com ele. A filha dele foi sequestrada. Que tenso, hein, pessoal? Sim ou não? Muito tenso. Para a glória de Deus, no mesmo dia, a polícia conseguiu encontrar a filha do rapaz. Amém? E ele, como cristão, como servo de Deus, ele postou isso no Instagram. E com as suas palavras ele louvou, ele engrandeceu o nome do Senhor ali. Ele deu um testemunho em uma rede social que tem um alto alcance, que muita gente compartilha fatos assim, sim ou não? Aí entrou um rapaz e colocou assim, ó: tudo bem, mas então por que Deus deixou tua filha ser sequestrada? Precisava esse Deus deixar que tu passasse por todo esse sufoco? Que Deus é esse que tu diz servir, que te permite passar por tudo isso? Que as pessoas elas são assim, né? Se tu contar o teu testemunho de cura, o incrédulo vai dizer: tudo bem, mas por que o teu Deus te deixou ficar doente? Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Porque as pessoas são assim. E nem todas vão entender que, como disse o próprio Senhor Jesus, há enfermidades que não são para a morte, mas que são para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero que você receba pela fé e tome posse dessa boa notícia. O que você está vivendo, eu não sei o que é, talvez seja uma luta que eu não consigo nem ter dimensão do tamanho. Você está aqui firme e forte, mas só tu e o Senhor sabe da luta que tu está passando. Mas tudo que tu está enfrentando é para que o nome dele seja glorificado. Oh, glória! Diga glória a Deus. Gideão não sabia, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Amém, pessoal? Aí agora ele fala assim: tudo bem, e as coisas que o Senhor fez no passado, que os nossos pais nos contaram, tudo que o Senhor fez lá no Egito, o que passou, passou, gente. A gente tem que viver agora. Amém? Se você quiser lembrar dos milagres do passado, das coisas do passado, lembre da seguinte maneira: o Deus que fez ontem é poderoso para fazer hoje também.
Quem está compreendendo? Use as coisas que Deus fez no passado, na sua vida, ou dos testemunhos que você ouviu, não para ficar mal, como Gideão. Então, cadê as coisas do passado que o Senhor fez no passado, que eu ouvi, que nos contaram? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que, poxa, antigamente as coisas eram diferentes, né? Deus já me abençoou muito. A pessoa já começa assim, Deus já me abençoou muito, né? Mas se você usa isso para ter mais fé e dizer assim, Deus já me abençoou muito e Ele continua abençoando, diga amém. Agora, Deus já me abençoou muito, aí você vem na sequência, e hoje Deus já não me abençoa mais. Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial para a sua fé. Você tem que continuar crendo que o Deus que fez ontem, faz hoje e fará quando? E fará amanhã. Quem está nessa fé, diga glória a Deus. Aí Deus está com uma paciência gloriosa. Ele fala assim para Gideão, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Tem mais duas coisas aqui também. Amém, pessoal? Quando ele diz assim, vai nessa tua força, Deus está garantindo que tu tem força para vencer, que tu tem inteligência para chegar lá, que tu tem capacidade para superar. Quem está entendendo? Às vezes a gente não acredita. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Será que eu vou chegar lá? Aí Deus está aqui falando para esse moço, vai nesta tua força, dizendo para ele, tu consegue, tu podes, tu é capaz, tu vai dar conta, tu vai superar, tu vai conseguir. Ainda que ninguém acredita em você, eu, o Senhor, acredito. Amém? E a segunda coisa é, eu estou te enviando, não tu enviei eu, ou seja, porventura não te enviei eu, sou eu que estou dizendo, Gideão, sou eu que estou garantindo, sou eu que estou falando, vai que tu vai vencer, faz que vai dar certo, põe o pé no caminho que eu garanto. Deus está dizendo para nós, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, tu vai vencer, tu vai conquistar, a vitória é tua, porque eu, o Senhor, estou garantindo. Diga glória a Deus. Amém, gente? Oh, glória! Que bom que você deu glória, né? Que bom que você deu glória, mas o Gideão não deu glória, não deu glória ainda. Olha o que o Gideão fez. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Aqui, tudo no diminutivo. Quando ele diz assim, a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Manassés era uma das menores tribos. Então ele já está dizendo, das 12, a minha é uma das menores, das mais fracas. A família do meu pai é a mais pobre de uma das menores tribos. E detalhe, eu sou o mais pobre de toda a família. Percebeu que ele veio diminuindo? Menor tribo, menor família,
menor filho. Porque quando tudo vai mal, nós não conseguimos achar qualidade em nós, virtude em nós, capacidade em nós. A gente só acha o defeito, a gente só acha coisas ruins, a gente não consegue enxergar coisas boas. Mesmo Deus ter se apresentado dizendo assim: eu sou contigo, tu tens valor para mim. Vai nessa tua força que eu estou te enviando. Ainda assim, ele faz essa observação. Chegou a hora de você passar a acreditar mais em você. Amém, gente? De todo o coração eu falo isso. Chegou a hora de você acreditar mais em você. Ontem eu conversava com o pastor Danilo, que é um amigo que eu tenho na obra. Ele é o diretor lá do Amazonas. E nós falávamos sobre algumas coisas, sobre alguns estados maiores do ministério. Aí uma hora ele me perguntou assim: e tu, pastor, pretende chegar nesses lugares? Eu disse assim: pastor, com a bênção de Deus, com a ajuda das pessoas que Deus vai usar, porque sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Aprenda isso. Amém, gente? Com a ajuda das pessoas que Deus vai usar, com trabalho e humildade, eu quero sim. Por quê, pessoal? Porque se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Quem está entendendo? Eu amo muito minha esposa, mas ainda que ela não acreditasse em mim, e eu sei que ela acredita muito, eu iria continuar acreditando em mim. Quem está entendendo? Só tem um que eu ficaria muito triste em saber que não acredita em mim, que é Deus. Aí eu ia ficar mal, aí eu ia me sentir o pior e mais miserável dos homens. Aí eu seria a derrota em pessoa. Porque se Deus não acredita em mim, o que eu posso fazer? Mas eu sei que Deus acredita em mim. E quer mais uma boa notícia? Quem quer? Deus acredita em cada um de vocês aqui. E ainda que ninguém acredite, vou repetir, que tu seja do menor lugar, da menor família e o menor da tua família, Deus já te disse: eu sou contigo, varão valoroso, vai nesta força, porque eu estou te enviando. E ele ainda fala mais ainda, versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Diga glória a Deus. Diga: Deus acredita em mim, eu também acredito, e eu vou vencer. Oh glória. Aí você acha que o Gideão aceitou, né? Não, depois dessa ele vai sair aqui agora, ó, com muita fé, e ele vai acreditar no que Deus está falando, vai se tornar um grande líder agora. Não, ele ainda precisava de algo mais. E ele aprendeu com os seus antepassados que a melhor forma de obter uma resposta de Deus é ofertando algo para Deus, é sacrificando algo para Deus. E ele fala o seguinte, versículo 17: e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Eu quero ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. Amém, pessoal? Eu uso sempre esse exemplo de Gideão aqui. Não é que eu não seja
Não é que eu seja incrédulo e não acredite nisso, mas porque tem muita gente que usa desse artifício para enganar as pessoas. Eu estou falando das ditas revelações, eis que eu te digo, que Deus manda te falar. Todo mundo sabe do que eu estou me referindo, sim ou não? Eu sempre uso esse exemplo de Gideão aqui para dizer, olha, Deus falou com Gideão 3 vezes. E depois de 3 vezes, Gideão ainda estava querendo ter certeza. Como que uma pessoa abre a boca e diz que é Deus que está falando e tu acredita de primeira? Eu falo abertamente para as pessoas isso. Quem está compreendendo? Poxa, Deus falou 3 vezes? O Gideão, eu quero saber se eu achei graça mesmo aos teus olhos e se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Aí uma pessoa abre a boca e diz assim, eis que eu te digo, e tu já recebe aquilo, já guarda no coração. Sabia que tem um monte de gente desviada por causa disso? Quem sabia? Que o profeta deu o recado, não aconteceu nada do que o profeta disse, a pessoa se decepcionou e au revoir, foi embora da igreja. Porque acreditou em quem? Acreditou em homens. Vamos ver o que foi que ele fez? Versículo 18. Rogo-te, já ensinei aqui, imploro, que daqui não te apartes, não saia daqui, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Diga comigo, oferta. Ah, pastor, estava tão bom até agora. Por que o senhor foi usar essa palavra, oferta? Porque presente na Bíblia tem o mesmo significado, e por que não dizer o mesmo poder de oferta, porque a oferta também é presente. Por favor, não sai daqui, até que eu volte e te traga uma, diga, oferta. Estava todo mundo rindo, dando glória a Deus, aplaudindo, falou oferta. Mudou o semblante? Está igual Caim? Está amarrado, diga, está amarrado. Porque a oferta move as mãos de Deus. Continuando. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga a minha oferta, o meu presente. E ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Eita, que Deus é paciente. Sim ou não, pessoal? Muito paciente Deus. Versículo 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, entenda como pão, de 1 efa de farinha. Ele pegou uma medida de farinha para fazer este pão, né? A carne pôs numa açafate, uma espécie de cesta. O caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, que é uma árvore bem grande, bem frondosa. E lhe o apresentou. Está aqui a minha oferta. Está aqui o meu presente. Amém, pessoal? Continuando. Versículo 20. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha. Penha é uma pedra. E verte o caldo, ou seja, derrama o caldo em cima. E assim o fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Diga comigo, se tem fogo, Deus está no negócio. Amém? O crente que tem o Espírito Santo, ele é cheio de quê? De fogo. Porque se tem fogo, Deus está. Se não tem fogo, Deus não está. E como foi que Deus respondeu? Deus respondeu com fogo. Mas subiu uma chama de fogo tão fumegante que consumiu tudo o que o Gideão tinha colocado sobre aquela penha, sobre aquela pedra, sobre aquela rocha. Porque a penha, a pedra também simboliza o altar, porque a oferta é colocada onde, igreja? No altar.
Amém? Aí agora ele aceitou, pessoal. Olha só a resposta dele agora. Versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Yahvé, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Diga glória a Deus. Oh glória, Deus falou com Gideão e também falará conosco. Amém, igreja. Deus tem boas notícias para você. Se você percebeu, Deus deu várias notícias para Gideão aqui, no tocante que seria com ele. E quando Gideão pediu a confirmação, Deus confirmou. Boas notícias virão. E Deus vai confirmar tudo isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Pegou a visão?